Fala, meu aluno, tudo bem com você? Professor Alan chegando aqui para a gente abordar um assunto do edital da Supan, ali voltado para o concurso do ISGH. Tá certo, pessoal? De praxe, aqueles avisos de sempre. Curte, compartilha e se inscreve aqui no canal do Preparatório Atmos para que você possa sempre receber conteúdo como esse, outros mais. Quando a gente programa live, por exemplo, para que você possa sempre estar aí se preparando, aumentando o teu conhecimento aí dentro dos concursos públicos, tá bom? Peço também para que você possa compartilhar nos grupos aí de faculdade, de curso que você faz, para que as pessoas possam conhecer a gente vai ficar muito agradecido, tá bom? Lembrando a vocês também que na descrição aqui dessa aula tem um grupo de estudo gratuito nosso. Eu sempre estou lá interagindo com o pessoal. A galera bate um papo legal, discute sobre vários assuntos relacionados à radiologia, compartilha o material. Você pode solicitar lá para estar com a gente. Lembrando também que esse material nós estamos disponibilizando gratuito para você. Também está aqui na descrição, certo? Onde tem assim, ó, baixe aqui o material da aula, tá bom? Então você pode solicitar o download gratuitamente aí para você, beleza? Show de bola? E lembrando também para vocês que o nosso preparatório voltado para o concurso de SGH já está disponível. Mas fica comigo até o final. Se você gostar dessa aula, sem sombra de dúvida, você vai gostar do nosso curso, tá bom? Dentro dessa qualidade ali todo o nosso curso e todas as disciplinas, beleza? Então vamos lá para a aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pessoal, a banca Consulpan ela é uma banca que gosta bastante de posicionamento radiográfico ali para o tórax, assim como para o abdômen, mas tórax sempre está ali presente nas provas. É tanto que nós vamos resolver ao final da aula 3 questões de um único concurso em Guaraciaba do Norte, né, que ocorreu ano passado. Para vocês verem, em um único concurso nós tivemos 3 questões de tórax seguidas. Tá? Então é ali um posicionamento que vocês conhecem, vocês fizeram muito na época do estágio, vocês viram, foi o primeiro praticamente que vocês viram na época de curso, faculdade, tá? Mas a gente precisa revisar alguns pontos importantes, porque volta e meia a gente vê alguns alunos errando coisas básicas, tá bom? Então vamos abordar aqui a nossa parte de técnica de posicionamento de tórax, tá? Primeira coisa que eu quero lembrá-los é a localização do raio central, né? De suma importância para a gente, e nós vamos ter a localização do raio central de duas formas. Se nós estivermos posicionando o paciente em postura anterior, como vocês podem ver na imagem, ou se a gente está posicionando o paciente em antero-posterior, quando, por exemplo, você vai realizar um raio-x de em leito, né? Ou quando o teu paciente ele não consegue levantar para fazer ortostase, tá? Lembrando que quando a gente posiciona o nosso paciente é, em PA, certo? A gente vai tentar chegar até na sétima vértebra torácica, na T7, certo? Existem algumas formas que o livro traz. E por que eu estou trazendo o livro? Porque se a banca for cobrar uma questão, dentro disso ela vai embasar em cima do livro, tá bom? Como a anatomia do homem para a mulher é diferente, nós teremos uma pequena diferença entre os dois, tá? Mas o nosso ponto de partida é a T1, certo? Deixa eu colocar aqui em preto para ficar melhor para ver. O nosso ponto de partida vai ser a T1, certo? Então, nessa forma, segundo o livro, a gente partiria em forma de uma chave da T1 para baixo. Se estivermos falando do homem, para o homem vai ser em torno de 20 centímetros para baixo, né? Então, 20 centímetros da T1 para baixo é onde deve ficar o raio central, certo? Se for para a mulher, como aqui no caso, que tem o tórax um pouco mais curto, né? A gente faria de T1 para baixo uma medição de 18 centímetros, tá? Isso para que a gente pudesse chegar ao centro do tórax no nível de T7, né? Lembra que T7 é o centro do tórax, tá? Então isso é para a gente chegar ao nível de T7. Isso é o que a literatura fala quando a gente parte de um PA. Se estivermos falando em um AP, como em casos de leito, como eu falei, a gente vai usar como estrutura. Se no PA nós usávamos a coluna, no AP nós vamos usar o externo como parâmetro, não é? Como parâmetro. Porque lembra que sempre para posicionar a gente vai utilizar uma estrutura óssea.
sempre utilizo uma estrutura óssea para poder chegar à estrutura que eu quero, né? Se for AP, nós vamos partir aqui da incisura jugular, tá bom? Então, lembrando aqui nesse jugular que ela é formada, né, pelas articulações externoclaviculares, forma a incisura jugular, tá certo? Então, do AP, partindo da incisura jugular para baixo, em direção aos pés do paciente, né? Se for homem, vai ser da incisura jugular para baixo 10 centímetros. Se for mulher, 8 centímetros para baixo. O homem geralmente dá ali na altura do mamilo, né? Se ele tiver sem camisa, você consegue ver praticamente quase a altura do mamilo. Beleza? A mulher não, porque a mama da mulher maior sofre a influência, não tem como comparar com a do homem, né? Beleza? Então não, por isso que eu repito para vocês, nós nunca utilizamos estruturas moles para posicionar o raio-x, sempre uma estrutura óssea, porque a estrutura óssea ela não muda de acordo com o biotipo, se o cara é mais gordinho, mais magrinho, não. A estrutura óssea ela é fixa. Então é importante para a gente introduzir aqui a nossa aula, relembrar onde o raio central fica. E para fechar, veja aí que quando você analisa tanto o parâmetro em AP como o parâmetro em PA, de 18 a 20 em PA, ou 8 a 10 em AP, vocês vão ver que o raio central estará incidindo no nível de T7, que observe é o centro do tórax. Sempre o raio central ele incide no centro da estrutura que está sendo radiografada. Tranquilo? Esse centro da estrutura ela estará no centro do receptor de imagem. É assim que vocês garantam uma imagem centralizada e bem alinhada. Beleza? Show de bola? Então, nós temos as nossas rotinas, que é o nosso PA e perfil esquerdo, certo? Aliás, é o PA e o perfil esquerdo, essas são as nossas rotinas, nós vamos sempre trabalhar, certo? E nós temos incidências especiais, são aquelas que geralmente não são rotinas, como o AP, endecultura dorsal, para fazer um leito, ou um paciente na maca, as oblíquas anteriores e posteriores, e essas duas incidências que eu vou abordar nessa aula, tá bom? Se você quiser o conteúdo todo completo, lá no nosso curso você vai ter. Mas eu vou abordar, além das rotinas, eu vou abordar a incidência de Laurel e o método de Fleischner. Beleza? Beleza? Para lembrá-los aí como é que funciona esse método, tá? Então, começando aqui o nosso PA. Indicações clínicas é muito importante. Tenham cuidado, porque volta e meia a gente pega a Consulpan solicitando ali para que é recomendado aquele raio-x, tá? E aí vocês estudam aqui nas indicações clínicas, tá? Então, quando o paciente ele está em ortostática, quando o paciente está em pé, o nosso método PA de tórax, incidência PA de tórax, ela vai ser muito boa para demonstrar derrames pleurais, tá? Por quê? Porque se o cara tá em pé, o líquido cai, igual aqui o líquido da garrafa, tá vendo? Vocês conseguem ver que, por exemplo, a minha água tá quase na metade da garrafa. Por quê? Porque ela tá em pé, não é? Tanto de lado como em pé a gente consegue ter um parâmetro de nível, né? Quando a gente fala nível, é isso daí. Lembra do exemplo da garrafa. O derrame pleural, por exemplo, é um caso, né? Para pneumotórax, atelectasia e sinais de infecção, pneumonia, tuberculose, certo? Então, veja aí as indicações clínicas. A distância que nós vamos trabalhar é 1,80 m. Eu bota 3 centímetros aqui, só para fazer uma graça, tá? Geralmente na prova vem arredondado para 1,80 m, certo? A gente tem algumas literaturas que trabalham com, no mínimo, 1,50 m a 1,80 m, tá? Abaixo disso, já não é recomendado, certo? Porque aí você amplia a área cardíaca, certo? A gente justamente vai fazer 1,80 m para reduzir a ampliação, certo? A gente vai fazer 1,80 justamente para reduzir a ampliação da área cardíaca para não dar um falso coração crescido, por exemplo, no nosso paciente, beleza? 1,80, pessoal, você pode também decorar em polegadas. Pode ser que a banca pergunte em forma polegadas, que a gente não usa aqui no Brasil. Nós usamos em centímetros, né? Mas alguns países utilizam polegadas, tá? O tamanho do receptor de imagem que nós vamos utilizar é o 3543, que é o maior, que é o 14 por 17 polegadas, na longitudinal ou transversal.
Longitudinal, geralmente, é o paciente mais comprido, certo? Na transversal, é aquele paciente mais baixo ou até mais gordinho, certo? Que o pulmão dele é mais lateralizado. Então, você coloca a placa na transversal. Geralmente, o paciente maior, mais magro, comprido, você coloca a placa na longitudinal, porque o pulmão dele geralmente é mais verticalizado. Beleza? Mais verticalizado. Tranquilo? Beleza. Qual é o posicionamento do paciente? O paciente ele vai ficar em pé, os pés ligeiramente afastados, tá? O peso tem que ser igual, ele não pode ficar para um lado nem para o outro, né? Em ambos os pés, queixo elevado, descansando sobre o receptor de marcha. Ok. As mãos sobre a região inferior do quadril, né? A gente manda o paciente botar a mão na cintura. Região palmares para fora, cotovelo parcialmente fletido. Olha, essa daqui, informação é muito interessante. Às vezes a gente fala no automático e acaba não pegando. Ombros rodados, anteriormente apoiado contra o receptor de imagem. Para quê? Para que você coloca a mão na cintura e joga o ombro do paciente para frente? Para permitir que as escápulas se movam lateralmente, fazendo o quê? Deixando os campos pulmonares livres. Então, se você já fez um PA de tórax, que o paciente colaborava com você, e você viu escápula no pulmão, tá errado. É porque você não pediu o paciente para rodar o ombro para frente. Óbvio, se estivesse dentro das condições dele. Às vezes o idoso não consegue. Você me entendeu, né? Mas a ideia de você botar a mão na cintura e jogar o ombro para frente é retirar as escápulas dos campos pulmonares. Beleza? Ombros rebaixados para projetar as clavículas abaixo dos ápices. Tranquilo? Então, essa é a posição do nosso paciente, né? Raio central perpendicular, como a gente viu, centralizado no plano médio sagital, tá? PSM, ou plano sagital médio, tá? Lembre, eu vou dar um bisu para vocês muito bacana aqui, ó. Quando o paciente ele está em AP ou PA, a gente vai centralizar o raio com o plano médio sagital, certo? Quando o paciente ele está em perfil, o raio central ele vai estar alinhado com o plano coronal, certo? O plano coronal, o paciente está do lado, beleza? Show de bola. Então o raio central vai se dividir em T7, né? 18 para mulher e 20 para homem, ou 7 ou a 8 para mulher. Aliás, 7 a 8 polegadas, né? Porque aqui é o PA. Polegadas abaixo da proeminente vertebral ou o ângulo inferior das escápulas, que é o método que a gente utiliza na prática. A gente usa o ângulo inferior da escápula, né? Raio central centralizado no receptor de imagem, no centro do raio, né? A colimação, colimar os 4 lados dos campos pulmonares. A borda superior do campo iluminado deve estar no nível da proeminência vertebral e as bordas laterais nas bordas externas do tórax. A exposição é realizada, olha só o que é que o livro fala, tá? Na segunda expiração profunda. É isso mesmo, na prática a gente faz, respira fundo e solta, né? Segundo o livro, é respira, solta, respira, segura. Beleza? Ok? E aqui está nosso posicionamento, certo? Mão na cintura, ombro para frente, raio central no nível de T7. Esse é o nosso PA. Tranquilo? Bem de boa, né? Perfil. Olha a interessante a indicação do perfil, tá, pessoal? Muita gente às vezes passa despercebido, mas olha só, o perfil ele é uma visão 90 graus do PA, né? A oblíqua é 45, é a metade do caminho. E aí, uma visão de 90 graus em relação à incidência PA pode indicar. Então, para que é utilizado o perfil? Patologias situadas atrás do coração, grandes vasos e o externo também pode ser visualizado. Então, o PA eu não tenho a visibilidade na região posterior do coração. Aí eu faço o perfil, você consegue ver a aorta muito bem, toda a região de vaso por trás do coração, certo? A gente consegue trabalhar no perfil, tá? Ok? A distância, as mesmas orientações, 1,80 m, a mesma placa, 35-43, tá certo?
centralizar o paciente em relação ao raio central e o receptor de imagem, posicionar o paciente em plano em perfil verdadeiro, lembra que eu falei para vocês? Colocar o plano coronal perpendicular ao receptor de imagem e o plano sagital fica paralelo ao receptor de imagem. Abaixe levemente o raio central e o receptor de imagem em relação à incidência PA, se necessário. O raio central perpendicular, direcionado para o meio do tórax, a mesma coisa, tá certo? De 8 a 10 centímetros ali, 3 a 4 polegadas, abaixo do nível da incisura jugular. Mesmas orientações com relação ao PA. Colimar os 4 lados dos campos pulmonares, certo? As mesmas orientações, né? A borda superior na altura de C7, da proeminente, e as laterais pegando a parte externa do tórax. A exposição também é feita na segunda inspiração profunda. Aqui está o nosso posicionamento. Tranquilo? Lembrando que o ar à esquerda, né? Você aproxima o ápice pulmonar, do ápice pulmonar, do coração. Certo? Do receptor de imagem. Certo? Você aproxima do receptor de imagem. É por isso que a gente faz o perfil esquerdo, né? Tranquilo? Beleza? Show de bola. Matamos as rotinas, PA e perfil, sem dificuldade, tá? Agora, eu quero ver com vocês o nosso método de Laurel, tá certo? Que é a nossa incidência, uma das incidências específicas que cai muito em prova, muito fácil, mas os examinadores insistem em cobrá-la em prova, tá? Então, nós não temos problema com isso, a gente vai lá, se quer nossa prova, nós vamos acertar, não é mesmo? Então, incidência específica AP, cuidado, veja que o método ele é AP, porque o raio central estará entrando no ântero posterior do paciente, em decúbito lateral. O paciente, ele estará em decúbito lateral. O paciente é decúbito lateral. O paciente é decúbito lateral, mas o raio em AP. Então, ele é um AP em decúbito lateral. Uma coisa é o raio, outra coisa é a posição do paciente, tá? Indicações clínicas. Muito bacana indicações clínicas, tá? Aumenta muito o nível de conhecimento de vocês de patologias e identificar qual patologia, qual raio-x visualiza qual patologia. Isso é muito interessante vocês sempre lerem isso, tá? Indicações clínicas para o Laurel. Pequenos derrames pleurais são demonstrados pela presença de níveis hidroaéreos no espaço pleural. Ou seja, ele pode ser indicado para derrame pleural também. Muito solicitado aí nos serviços de urgência e emergência, né? Pequenas quantidades de ar na cavidade pleural podem indicar uma pneumotórax. Então, a gente tem a possibilidade dele ser solicitado para derrame pleural, como também para pneumotórax. Beleza? Derrame pleural, pneumotórax. Tranquilo? A distância de 1 metro, mesmo o tamanho da placa, veja que algumas informações elas se repetem, né? Ok? O colchinho radiotransparente abaixo do paciente, se houver, né? Paciente deitado sobre o lado direito, no decúbito lateral direito, ou o lado esquerdo, aqui não tem preferência. Se o cara tem um derrame pleural esquerdo, o esquerdo vai ficar para baixo, né? Se ele tem um derrame pleural no hemitórax direito, ele vai ficar com o lado direito para baixo, certo? Os joelhos levemente fletidos e o plano coronal paralelo ao receptor de imagem, sem rotação do corpo, tá? Raio central horizontal, ele vai entrar na horizontal, direcionado para o mesmo lugar. Sempre o tórax nós vamos fazer na altura de T7, tá? Não muda, certo? Sempre. Beleza? Um feixe horizontal deve ser usado para mostrar níveis hidroaéreos ou pneumotórax, como eu falei para vocês. Geralmente são as duas principais indicações, tá? A colimação da mesma forma, englobando desde a proeminente, pegando as laterais do tórax, tá? E também a respiração, ela é realizada na segunda inspiração
profunda, certo? Então, veja aqui a incidência de Laurel. Veja, o paciente, esse método, ele é um AP, porque ele está entrando no anterior do paciente, certo? Ok? Na região anterior do paciente, mas ele está em decúbito lateral. Então, isso aqui, o raio está entrando no anterior, mas veja que o paciente ele está deitado, logo ele está em decúbito lateral. Lembra? Decúbito dorsal, decúbito ventral, mas aí ele está em decúbito lateral. Beleza? Show de bola? E aí deixa eu dar uma informaçãozinha bônus aqui para vocês, que dentro das condições, anote isso, tá? Se for derrame pleural, me entenda. Se for derrame pleural, o lado de interesse, entenda. Opa, interesse não, interesse. O lado de interesse fica para baixo. Se for derrame pleural, pessoal, o lado do tórax tem que ficar para baixo. Então, nesse exemplo aqui da imagem, certo? Nesse exemplo da imagem, ele estaria com decúbito, ele estaria com suspeita de derrame pleural onde? Aqui, ó, nesse pulmão. Logo, ele estaria com suspeita no pulmão esquerdo. Certo? Alain, se ele tivesse com suspeita no pulmão direito, ele estaria virado para decúbito lateral direito. Então, em derrame pleural, o pulmão sempre tem que ficar para baixo. Beleza? A outra indicação qual era? Pneumotórax. Se for pneumotórax, tá? É o contrário. Lado de interesse para cima. Por questões óbvias. Se fosse nesse caso do modelo aqui, ele estaria com suspeita de derrame de pneumotórax aqui no pulmão direito. Além, se fosse no esquerdo, da mesma forma, viraria ele para o outro lado. E por que o pneumotórax tem que ficar para cima? Para não comprimir o ar intruso. Por que o derrame pleural tem que ficar para baixo? Para que o líquido possa descer. Pegou aí, né? Beleza. Vamos lá. Agora, para fechar aqui de teoria, para a gente resolver nossas 3 questões, a incidência apicolordótica. Ela pode ser chamada de... Vocês podem encontrar nas questões ela por apicolordótica ou por Fleischner, tá? São as 2 possibilidades que vocês terão aí, certo? De encontrar aí o método de Fleischner. Beleza? Maravilha? Show de bola? E aí, a gente tem indicações clínicas. Anote isso, aprenda a ler as indicações clínicas, pessoal. Vocês vão crescer demais, tá? Vocês vão evoluir muito. Para avaliação de calcificações, e aí é para isso, pessoal. É muito fácil, tá? Para calcificações e massas abaixo das clavículas. Então, lembra que quando você faz um PA, as clavículas ela aparecem no pulmão, na região do pulmão. Aí pensa comigo que o cara tem uma calcificação aqui atrás, ele tem uma massa tumoral aqui atrás, imagina. Eu não consigo ver, por quê? Porque eu tenho a clavícula. Esse método, o apicolordótico, ele existe justamente para a gente liberar o pulmão, joga as clavículas para cima e fica o pulmão todo, com a visibilidade toda, completa, sem sobreposição das clavículas, que é o problema do raio-x, que é o problema de sobreposição, né? As orientações com relação à distância é a mesma, a placa é a mesma, guarde no seu coração. Estudar posicionamento, vocês vão vendo que não é difícil, é muito conteúdo, mas muita informação se repete, né? O tamanho do chassi, a distância, todas essas informações, vocês com o tempo nem leem mais. O que vocês têm que se preocupar, geralmente, são as indicações clínicas, que eles podem perguntar, né? A angulação do raio e se tiver nome específico. Pronto, são informações que geralmente vão aparecer mais nas provas, tá? Então, posicionamento do paciente, o paciente em pé, e aí vem o pulo do gato. A Consulpan já cobrou uma questão dessa, certo? Em outro concurso, tá? O paciente vai dar uma passadinha para frente, ele vai estar afastado 30 centímetros do receptor de imagem, né? Da estativa. O ombro, ele vai ser inclinado para trás, então ele dá um passinho para frente, joga o ombro para trás,
né? Ele fica apoiado pela região posterior, tá? Ambas as mãos do paciente sobre os quadris, região palmares para fora, ombros rodados anteriormente, como um tórax. É um AP, é um AP, não deixa de ser um AP, né? Ok? E aí com o ombro para trás, tá bom? O raio central perpendicular, essa angulação aqui é com o paciente em pé. Com o paciente em pé, o raio é perpendicular, tá, pessoal? O raio é reto, certo? O raio é reto. Com as mesmas indicações. O raio central no nível de T7, tá? Ali de 8 a 10 centímetros abaixo da incisivo jugular, certo? A colimação é a mesma orientação também, pessoal. Beleza? Mesma orientação, tá? Incluindo todo o tórax. Respiração, da mesma forma. Na segunda, inspiração profunda. Tudo igual. Veja aqui uma observação. Cuidado, cuidado. Pode cair na tua prova, tá? Os examinadores estão cada vez mais caçando ali informaçõezinhas para poder te derrubar. Mas ele não vai te derrubar porque o professor já vai ter te avisado aqui, certo? A gente está trabalhando com o paciente que fica em pé. Se o paciente fica em pé, ele vai dar um passinho para frente, jogar o ombro para trás, raio reto, fechou o exame, liberou. Beleza? A pergunta que vem é: e se o paciente não levantar, Alan? Vai deixar de ser feito? Nananina, não. É onde entra a exceção. Se o paciente, aqui ó, caso o paciente esteja debilitado, ou seja, incapaz de assumir a posição ereta lordótica, uma incidência, e aqui é onde eu fico apaixonado pela radiologia. Eu sou apaixonado pela radiologia desde a minha adolescência. Adolescência, sim, juventude, né? Porque eu entrei no curso com 17 anos. Então, sou apaixonado pela radiologia desde a minha juventude. É a única coisa que eu sei fazer na minha vida, né? Que eu amo fazer. Outras coisas são hobby, tá? Mas eu sei fazer mesmo raio-x, né? Se o teu paciente não consegue levantar e ele está deitado, você consegue substituir. Você consegue fazer a mesma imagem, só que de forma diferente. Olha que legal. Uma incidência em AP semiaxial, entenda axial. Quando vocês virem a palavra axial, isso é porque ela tem uma angulação do raio, certo? Então, se é uma axial, é porque tem angulação. Deve ser obtida com o paciente em decúbito dorsal com o raio central inclinado de 15 a 20 graus cefálico entrando no meio do externo. Então, olha como a radiologia é fantástica, pessoal. Olha como a minha profissão e a tua profissão ela é linda. Aqui é com um paciente normal. Entenda um paciente normal, né? No sentido de ele estar andando, ele está colaborando com você. Aqui é um paciente que não colabora. Mas em ambos eu consigo fazer o mesmo raio-x. Aqui basta ele dar um passinho para frente e jogar o ombro para trás. Aqui nós vamos trabalhar com quem? Com raio central. Guarda essa informação que eu vou te falar agora. Toda vez que você não consegue mexer no paciente, você utiliza o raio central a seu favor. Tá? Quem já trabalhou em urgência e emergência com traumato, né, sabe disso. A gente trabalha muito com o raio central. Aqui é um caso. O paciente não consegue levantar para fazer esse movimento, não tem problema. Basta você dar uma angulação de 15 a 20 graus cranial, guarde cranial, não é caudal. Vai gerar a mesma imagem. Perfeito isso aí? Maravilha? Agora eu quero trabalhar com vocês 3 questões para eu poder liberar vocês aí. Beleza? Então, olha só. Consulpan 2023, tá? Sobre a radiografia de tórax, é correto afirmar, exceto. Durante o preparo do paciente para a radiografia de tórax, o profissional deve solicitar a retirada de qualquer acessório radiopaco da região do pescoço, né? Radiopaco é aquilo que fica branco na imagem, né? Ou seja, o cordão e tal, para evitar que estes interfiram na qualidade da imagem. Perfeito, show de bola. Lembrando que a exceto é a incorreta, tá? Então, se eu tenho de A a D, eu tenho uma que está incorreta. Eu tenho 3 corretas e tenho uma incorreta. É isso que significa a exceto,
Beleza? A primeira está ok, então não pode ser o gabarito porque eu estou procurando a incorreta. B, a quilovoltagem não interfere na escala de contraste da radiografia de tórax. Opa, é o contrário. Se você mexe no KV, que geralmente o tórax... Alan, o que isso tem a ver com o raio-x de tórax? O tórax, pessoal, ele é feito com alta KV, alta quilovoltagem, né? E um MAS baixo. Não é isso? MA alto, KV alto e o MAS baixo, né? E o KV, se você lembrar, quando você aumenta o KV, você diminui o contraste. É inversamente proporcional. Aumentou um, diminui o outro. E aí, qual o problema dessa questão? Aqui, ó, quando ele falou que o KV não interfere na escala de contraste. Interfere sim. Esse não tornou a opção incorreta. Alan, então já encontrei o gabarito. Calma. Estamos treinando aqui, nós não estamos na prova, então vamos analisar a próxima. E se você estiver na prova, sempre vai na mais correta ou sempre vai na mais errada. Não confia em recursos, que às vezes eles não aceitam. Tá? C. As radiografias de tórax podem ser realizadas em inspiração completa para evidenciar os pulmões completamente expandidos. Ok, a gente viu isso, né? Um exemplo de protetor gonadal utilizado na radiografia de tórax é o móvel ajustável. Ok, pode ser utilizado também, sem problema. Maravilha? A única incorreta, pessoal, é a letra B, que é o nosso gabarito. Veja que, sem dificuldade nenhuma, a banca, né, que vai realizar o teu concurso, tá? Mas beleza, próxima questão. Olha só, banca com Supan 2023. Quanto à posição de Hichem Laurel, ou Laurel, assinale o enunciado errado. A. Esta radiografia é realizada em posição em decúbito lateral com raios horizontais. Lembra que, ó, mais uma vez ele está perguntando a incorreta. Cuidado. A. Esta radiografia é realizada em posição em decúbito lateral com raios horizontais. Ok, a gente acabou de ver, né? Acabou de ver que ela é com raios horizontais em decúbito lateral. Esta incidência está indicada quando há dúvida de presença ou não de derrame pleural. Ok, lembra lá do indicações clínicas, né? Ok, a gente viu, né? C. A radiografia nesta posição é capaz de detectar só volumes maiores de 200 ml? Pessoal, você viu essa informação no livro? Eu não vi. Vamos deixar aqui, né? Alan, tô com dúvida. Quando você tiver com dúvida, Alan, não sei se é verdadeiro ou falso. Pula para a próxima, tá? Leia a próxima. O raio central incide perpendicular ao filme radiográfico, centralizado no plano sagital mediano. Ok. Tá vendo a importância de você ler o próximo? Porque às vezes o próximo está totalmente correto. Então, se as três está correta e ele está pedindo a errada só pode ser letra C. Não importa se tu sabe qual é o número de volume que vai ser detectado no derrame pleural, não importa. O que importa é que não pode ser A, não pode ser a B, não pode ser a D. Só pode ser a letra C. É o nosso gabarito. Beleza? Ok? E outra coisa, cuidado com essas palavrinhas, né? Só, somente, sempre, nunca, geralmente, porque são palavras que ou reduzem como só, né? Só esse tipo de volume. Ou geralmente, sempre elas são generalistas, né? Elas generalizam demais, tá bom? Tenham cuidado com essas palavras. Geralmente não é o gabarito, não são corretas, tá? E para fechar a nossa última questão, também com o Supan 2023, sobre a realização da radiografia de tórax, assinale o item incorreto. Mais uma vez, veja que é padrão da Consupan te pedir a incorreta. E mais uma questão de tórax, tá? A. O preparo do paciente inclui a remoção de todos os objetos opacos das regiões de tórax e pescoço. Professor, você vai dizer, professor, essa questão é igual a essa? Não, gente, olha só o que é o padrão da banca. Veja que tem perguntas que são parecidas, né? Ele falou aqui sobre retirar os adornos opacos. Aí ele fez outra pergunta com a mesma informação. Isso é importante vocês fazerem questões que aqui no nosso curso vocês vão ter. Tá, completo, óbvio. O preparo do paciente inclui a remoção de todos os objetos opacos da região do tórax e pescoço. Ok, porque senão sai na radiografia, não é isso? B. Cabelos longos devem ser trançados ou amarrados com prendedores de borracha ou qualquer outro tipo, mesmo que fique superposto à área torácica. Será que mesmo que fique sobreposto na região torácica, eu preciso deixar esses prendedores de borracha ou qualquer outro tipo?
esse qualquer outro tipo nem abre interpretação para um de ferro, um de alumínio. Se esse de alumínio estiver na região torácica, vai sair, não vai? Mas vamos ver. Alan, fiquei na dúvida. Vamos deixar. C. A exposição dos raios-x deve ser realizada ao final da segunda inspiração completa, viu? Olha que interessante. Essa questão aqui, ó, a letra C, pessoal, é o que eu chamo de teoria versus prática. Existem algumas atitudes que nós fazemos na prática que a teoria não aprova. Se você não tivesse visto comigo nessa aula que o raio-x, segundo o livro, era feito na segunda inspiração, talvez você dissesse, essa letra C está errada. Porque lá onde eu estagiei, a gente faz na primeira. Cuidado, existem algumas condutas na prática que na teoria estão erradas. Mas você viu comigo que sim, o raio-x, segundo a literatura que eu utilizei, que é o BON3G, fala que o raio-x deve ser realizado na segunda inspiração completa. Ok? D. Então essa daqui tá ok, né? Letra D. O usuário deve ficar em pé em ortostase, posicionado com o lado de interesse mais próximo ao receptor de imagem, com os pés paralelos aos ombros. Ok também, né? Maravilha. Certo? Show de bola. A única que não me cabe é a letra B. E aí, aquilo que eu te falei. Ele fala prendedor de borracha, beleza, borracha não sairia na radiografia. Agora, quando ele fala aqui, ó, qualquer outro tipo. Não. E se for aquele prendedor que tem ferro, vai sair na radiografia. E vai sair aqui, ó, sobreposto na área torácica. Então, isso aqui está incorreto. Não pode deixar sobreposto. Gabarito é letra B. Legal? Show de bola? Chegamos ao final da aula. Veja, pessoal, que o conteúdo é bem direto, né? O conteúdo nosso é bem direto para as questões. Veja que está bem focado na Consulpan e não apresenta dificuldade. Quando você vê a teoria e você vê as questões voltadas para aquela banca, não apresenta para a gente dificuldade nenhuma. Tá bom? Show de bola? Maravilha? Espero que você tenha gostado. Só dando o último aviso, o nosso preparatório de chegar é esse daqui, pessoal, que vocês vão ter aula como essa aqui, completa, tá? Completinha, certo? De todas as incidências, todo abdômen, crânio, membro superior e inferior, enfim, nessa pegada, tá certo? Tá muito acessível, pessoal, apenas 250. Lembrando que os técnicos iam chegar, tiram ali bruto 3.800, pega ali 3.400 líquido na mão, o investimento é baixo para o salário que você vai ganhar, né? Lembrando que o cargo ele é vitalício. Beleza? Então, dito isso, aqui na descrição, lembra, está o link para você comprar o nosso curso, para você entrar no nosso grupo de estudo. Vai ser legal te encontrar lá, a gente bater um papo, tá? Te ajudar nas tuas dúvidas, certo? E não esquece, na verdade, né, de deixar o like, seguir aqui o nosso canal e compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Porque aqui, enquanto isso, nós somos companheiros. Na hora da prova é que nós somos concorrentes, tá bom? Forte abraço, bons estudos, que Deus ilumine os teus estudos e vamos em busca da sua aprovação. Como eu sempre digo, assumiremos as melhores vagas.